Olá, são 100 dias de caos, de um ataque incessante às normas das instituições do Estado de Direito, aos direitos humanos, ao comércio internacional, à segurança internacional e aos aliados, às universidades, à ciência e à natureza. Foram 100 dias que abalaram o mundo. É uma revolução, um leninismo de direita, como descreveu Steve Bannon, o guru do trumpismo, que agora está meio afastado, mas continua aí nas redes sociais. Ainda estamos na fase de demolição, explicou um dos autores do Projeto 2025, uma série de propostas da ultraconservadora Heritage Foundation para o segundo governo Donald Trump. Como toda revolução, os resultados são imprevisíveis e podem ser o contrário do que os que pretendiam destruir a ordem pré-existente queriam. Trump testa os limites todo o tempo, tenta ampliar os poderes da presidência dos Estados Unidos para se tornar um poder imperial, um rei. É um presidente sem limites, como disse em entrevista à revista Time. Eu mando no país e no mundo. Já publicou uma foto coroado como rei no site da Casa Branca. Desde que assumiu o poder em 20 de janeiro, Trump baixou mais de 140 decretos e sancionou apenas 5 leis aprovadas pelo Congresso. Em 100 anos, é o presidente que mais assinou decretos e menos sancionou leis. Quer concentrar todo o poder no executivo. As últimas pesquisas dão a Trump entre 39% e 42% de aprovação. Ele assumiu com 52% mais do que teve nas urnas. No primeiro governo, Trump nunca teve mais de 50%. Esse declínio rápido na popularidade, quando o presidente deveria estar gozando a sua lua de mel com o eleitorado e o Congresso, é resultado do autoritarismo, do amadorismo, da incompetência e da improvisação do segundo governo Trump. No poder, no primeiro governo, Trump mentiu já na posse ao dizer que a sua posse foi teve o maior público da história, quando tinha muito menos gente do que nas posses de Barack Obama. Logo depois, Trump baixou um decreto proibindo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países predominantemente muçulmanos. Esse decreto foi derrubado pela Justiça porque a Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade religiosa. 2 generais, o ex-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Mark Milley, e o general John Kelly, que foi chefe da Casa Civil da Casa Branca no primeiro governo Trump, chamaram Trump de fascista. Ele fomentou o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Os historiadores Timothy Snyder e Robert Paxson também consideram Trump fascista. Nesses regimes autoritários de extrema-direita, ultraconservadores e nacionalistas em questões de ultraconservadores em costumes e ultranacionalistas, é no segundo ou terceiro governo que o ataque às instituições democráticas se torna mais forte, entre elas a liberdade de imprensa e a independência do judiciário. Trump foi reeleito principalmente porque a maioria do eleitorado viu nele, por ser um bilionário, alguém capaz de fazer uma administração econômica melhor do que a anterior, porque no governo Biden houve a maior inflação em 40 anos, em parte por causa da pandemia. Isso provocou uma alta no custo de vida, os preços não baixaram. A imigração, as políticas identitárias e outras questões também pesaram, mas o que decidiu a eleição foi a economia. O governo anterior foi reprovado. A queda na popularidade de Trump indica que até agora ele não correspondeu à expectativa. Trump começou por quebrar as regras básicas da sociedade internacional do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, os princípios de soberania nacional, integridade territorial e o direito de autodeterminação dos povos. Trump ameaçou retomar o Canal do Panamá, anexar o Canadá e a Groenlândia, o que tornaria os Estados Unidos o maior país do mundo, e ocupar a faixa de Gaza. Ao fazer isso, Trump legitima as ambições da Rússia, por exemplo, de tomar a Ucrânia, e da China de anexar Taiwan à força. Na campanha, Trump prometeu acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia em 24 horas. No governo, aceitou várias reivindicações e o discurso da Rússia sem negociar. A Ucrânia não pode entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN,
terá de aceitar perdas territoriais. Trump ainda humilhou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca. Nenhum presidente da Ucrânia que não seja um fantoche do Kremlin, se Putin conseguir manipular uma eleição, nenhum presidente da Ucrânia vai jamais entregar parte do território do país. Trump sugeriu que a Ucrânia não vai recuperar a península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. O ditador russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de 3 dias, de 8 a 10 de maio, quando pretende comemorar a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, apresentando seus inimigos de hoje como nazistas. Putin está enrolando o governo Trump, que ameaçou se retirar das negociações. Putin não dá o menor sinal de que quer o fim da guerra e muito menos pensa em devolver os territórios ocupados, quer mais do que conquistou no campo de batalha. Não tem pressa nenhuma em negociar a paz. O governo Trump deixou dúvidas sobre o futuro da OTAN e o compromisso dos Estados Unidos com a segurança na Europa, praticamente rompendo uma presença e ameaçando acabar com uma aliança, e ameaçando acabar com a presença militar nos Estados Unidos da Europa, que vem desde a Segunda Guerra Mundial. E são algumas das bases da ordem internacional liberal do pós-guerra, ao ameaçar anexar o Canadá e a Groenlândia, um território da Dinamarca. Trump mostrou o desprezo pela aliança ocidental, porque os dois são membros da OTAN, esses dois países. A trégua acabou na guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmico Hamas na faixa de Gaza, onde Israel ocupa cada vez mais partes do território e, no momento, está sendo acusado de usar a fome como arma de guerra ou limitar a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Trump é conivente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem interesse em prolongar a guerra para não cair e não ter que prestar contas e não ser processado por corrupção. A guerra está longe do fim, enquanto os reféns no poder dos terroristas correm cada vez mais risco de vida. Como Trump sugeriu transformar a faixa de Gaza num empreendimento imobiliário de luxo, junto ao mar Mediterrâneo, que exigiria a imigração voluntária dos palestinos, ou forçada, parece que Netanyahu quer tornar a vida no território cada vez mais insuportável para forçar a saída dos palestinos. Seria o fim do sonho de um Estado palestino, contra o qual Netanyahu lutou em toda a sua vida política. E Trump tem sua própria guerra particular no Oriente Médio, intensificou os bombardeios contra os rebeldes hutis do Iêmen, que são xiitas haiditas apoiados pelo Irã e atacam o comércio no Mar Vermelho. Trump pressionou o Irã a fazer um acordo para não fabricar armas nucleares e ameaça bombardear impiedosamente o país para destruir o programa nuclear, que é o objetivo maior de Bibi Netanyahu, isso é claro, se o Irã não aceitar o acordo. E ainda uma crise interna no Pentágono. Trump nomeou para secretário da Defesa Pete Hegseth, um apresentador do canal de notícias Fox News, ex-combatente com fama de bêbado e mulherengo. Hegseth deixou vazar um plano de ataque aos rebeldes hutis do Iêmen, circulou num grupo de mensagens o plano de ataque, e esse grupo de mensagens, no qual foi incluído o editor da revista The Atlantic por engano. O mesmo plano foi divulgado num grupo de que fazem parte o irmão e a mulher de Hegseth, ou seja, nada protegido de espiões. Apesar das críticas, Trump insistiu que aposta nele por ser jovem, inteligente e com alto nível educacional. Mas não é a política externa que elege o presidente dos Estados Unidos, é a economia. Foi a economia que reelegeu Trump. E numa pesquisa do canal conservador Fox News, 56% dos entrevistados reprovaram o presidente na economia, enquanto 38% aprovam. 1/3 aprova as políticas sobre inflação e tarifas, mas 59% reprovam o governo na economia e 58% no tarifaço. A guerra comercial é o erro mais grave de Trump. Ao impor tarifas até a ilha sem seres humanos, Trump mostrou a intenção de mudar totalmente, revolucionar o comércio internacional,
na prática acabando com a era da globalização, reintroduzindo um protecionismo feroz. A globalização é o resultado do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de transporte e, portanto, é irreversível num mundo cada vez mais integrado em rede, a não ser que uma guerra nuclear nos leve de volta à Idade da Pedra. Trump começou impondo tarifas aos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, o México, o Canadá e a China, com 3 objetivos: equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, que no ano passado teve um déficit de 918 bilhões de dólares, reindustrializar os Estados Unidos, gerando empregos na indústria para operários sem curso superior, e arrecadar dinheiro, porque as tarifas, na verdade, são impostos de importação. O principal assessor comercial de Trump, Peter Navarro, diz que o governo deve arrecadar 6 trilhões de dólares em uma década. Este seria o maior aumento de impostos da história dos Estados Unidos. Em 2 de abril, o presidente anunciou as chamadas tarifas recíprocas, era o dia da libertação, sobre importações de 188 países e territórios. Depois recuou temporariamente, deu uma pausa de 90 dias, mas manteve uma tarifa mínima de 10% para todos os produtos importados pelos Estados Unidos. A tarifa média era de 2,5%. Então, o estrago está feito. E com a China não houve trégua. Trump subiu o tarifaço para 145%. Xi Jinping respondeu com 125%, inviabilizando o comércio bilateral das 2 maiores economias do mundo. Vai haver um impacto inflacionário, talvez até uma recessão nos Estados Unidos, e a economia mundial vai crescer menos, apenas 2,8% neste ano, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Trump alega que dezenas de países estão pedindo para negociar acordos comerciais com os Estados Unidos. Por enquanto, não se viu nada de concreto. Com certeza deve barganhar reduções de barreiras tarifárias e não tarifárias. Mas a ameaça de Trump é a toda a arquitetura do comércio internacional, construída nos últimos 80 anos sob a liderança dos Estados Unidos, com base na promessa de prosperidade global pelo livre comércio, de aumento da riqueza das nações através do comércio. No Substack, o economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2008, comentou que Peter Navarro vai salvar a democracia diante do avanço irresistível do autoritarismo de Trump. O fracasso na guerra comercial vai levar à derrocada do governo. Em todos os níveis, Krugman afirma que as negociações com outros países são poucas e os Estados Unidos fazem exigências descabidas e humilhantes. Querem concessões sem oferecer nada em troca, o que levou ao fim das negociações com o Japão. Acordos comerciais às vezes levam anos para serem fechados. A grande questão, naturalmente, é a China. O governo chinês se nega a negociar enquanto Trump não baixar as tarifas consideradas abusivas para um nível razoável. Trump declarou que as negociações com a China estão em andamento. A China nega. Houve contatos entre as delegações dos 2 países numa reunião recente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o FMI, em Washington, mas não há negociações formais entre China e Estados Unidos, o que significa que os preços vão começar a subir para o consumidor norte-americano. A China, na verdade, se beneficia do ataque de Trump à ordem internacional do ponto de vista político. Hoje, só 14% das exportações chinesas vão para os Estados Unidos, então a China não tem a mesma dependência que, por exemplo, Canadá e México têm do comércio com os Estados Unidos, embora a China vai sofrer com a perda de comércio se não houver acordo com Trump, mas já advertiu que está preparada para uma guerra comercial e qualquer outro tipo de guerra com os Estados Unidos. Politicamente, os lobos solitários, os lobos guerreiros da diplomacia chinesa espalham a mensagem de que os Estados Unidos de Donald Trump não são um país confiável para fazer acordos comerciais. Em princípio, países como a China e a Índia ganham com a guerra comercial.
A China ganha como uma superpotência econômica que defende o lateralismo e o livre comércio, é um ganho político. A Índia porque se abrem mais oportunidades para o seu desenvolvimento, inclusive de empresas norte-americanas que queiram sair da China. Paul Krugman prevê que a guerra comercial de Trump esteja prestes a ter um efeito desastroso na economia dos Estados Unidos, mais desastroso até mesmo do que os economistas mais pessimistas, inclusive o próprio Krugman, esperavam. As tarifas sempre elevam os preços, diz ele, mas o tamanho e a rapidez das tarifas de Trump, condenados com o efeito paralisante da incerteza sobre o que virá a seguir, estão prestes a causar um choque de oferta, como na pandemia, para uma economia que já está em recessão. Esse desastre iminente, que enfraquecerá ainda mais Trump, torna ainda menos provável que nossos parceiros comerciais o ajudem a fingir que ele está conseguindo qualquer coisa. Concluiu Paul Krugman. Trump recuou nos últimos dias em 3 questões. Parou de pedir a saída do presidente do Conselho da Reserva Federal, o Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, porque está pedindo a saída de Powell porque não baixa a taxa básica de juros como Trump quer. Trump parou de pedir a saída. Trump reduziu as tarifas e o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, anunciou que vai se afastar, pelo menos um pouco, vai dedicar menos tempo às suas funções no Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que tem a missão de reduzir gastos, o déficit público e demitir funcionários. Nesses 3 movimentos, Trump cedeu à pressão de Wall Street, o centro financeiro de Nova York. É a linguagem que ele entende, as bolsas de valores desabam, seus amigos bilionários ficam um pouco mais pobres, embora não faça a menor diferença. Trump vê a bolsa como um verdadeiro, como um termômetro do seu governo. Sem que o departamento fosse criado pelo Congresso e sem cargo formal no governo Trump, Elon Musk e seus engenheiros invadiram os computadores dos mais diversos órgãos públicos dos Estados Unidos, mandaram e-mails agressivos cobrando relatório de atividades desempenhadas na função a cada semana e demitiram vários servidores. Mas o bilionário é contra o tarifaço da guerra comercial, que atinge sua produção de carros elétricos na China. O lucro da Tesla caiu 71%. Então, sob pressão dos acionistas, Musk prometeu se dedicar mais tempo às suas empresas. Uma vítima de Trump e Musk foi a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, que com apenas 0,7% do orçamento federal dos Estados Unidos era responsável por 40% da ajuda humanitária no mundo. Isso significa programas de combate a doenças como AIDS, Covid, malária, combate à fome das crianças mais pobres do mundo, financiamentos de escolas e hospitais, tudo isso acabou. O que restou foi absorvido pelo Departamento de Estado. As ações do DOGE geraram algumas das 212 ações judiciais impetradas até agora contra o segundo governo Trump. A maior parte, a maioria relativa, 53, são sobre imigração, com o Congresso dominado por um partido republicano totalmente submisso. A justiça virou o último recurso da resistência a Donald Trump. O governo trava embates judiciais. Trump já falou no impeachment de juízes, não cumpriu a determinação da Suprema Corte de que os deportados têm o direito a uma audiência na justiça, nem que facilitasse a volta de um imigrante deportado por engano para masmorras em El Salvador. Trump paga $6 milhões para que o ditador Nayib Bukele de El Salvador prenda imigrantes deportados em sua prisão de segurança máxima, condenada por violações dos direitos humanos. No salão oval da Casa Branca, Bukele teve a cara de pau de dizer que não poderia mandar um terrorista de volta para os Estados Unidos, mas a alegação de que ele pertence a uma gangue é falsa.
pelo menos não foi provada na justiça. Na semana passada, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, prendeu uma juíza sob a acusação de que ela deixou um imigrante sair por uma porta lateral quando os policiais da imigração estavam na entrada principal do tribunal esperando para prendê-lo. A defesa da juíza é que o governo não tinha um mandado judicial para realizar a prisão. Além do assédio ao Poder Judiciário e ao aparelhamento do Departamento de Justiça, de acordo com o movimento, para o movimento Faça América Grande de Novo, quem trabalhou nos processos contra Trump em questões ambientais ou de identidade, questões de gênero ou raciais, está sendo demitido numa verdadeira faxina ideológica. Ainda o combate aos escritórios de advocacia que apoiaram investigações sobre o Trump ou moveram ações contra o governo, eles estão sob ameaça de serem proibidos de entrar em prédios federais, inclusive tribunais, o que dificultaria, daria grande prejuízo ao seu trabalho. Economia, o combate à imigração ilegal foram os temas centrais da campanha de Donald Trump. Na segurança da fronteira, ele tem aprovação de 55% contra 40%, mas na questão da imigração, a maioria o desaprova. As prisões na fronteira sul diminuíram significativamente. Ao mesmo tempo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que disputou a candidatura republicana com Trump, quer legalizar o trabalho de jovens a partir de 14 anos para suprir a falta que fazem os imigrantes ilegais. Entre as guerras nos tribunais está a resistência das universidades, a começar por Harvard, a maior de todas, à interferência na admissão no conteúdo programático dos cursos e na contratação de funcionários. O pretexto é combater um suposto antissemitismo depois da onda de manifestações contra a guerra de Israel na faixa de Gaza. Foram os maiores protestos em universidades americanas desde a Guerra do Vietnã. A Universidade de Colômbia se rendeu, Harvard deu o exemplo e resistiu. Há toda uma guerra ideológica que não se resume ao antissemitismo nessa tentativa de interferência nas universidades. A retaliação do governo Trump é cortar financiamentos e verbas de pesquisa, um ataque à ciência, que é a base do desenvolvimento econômico e tecnológico dos Estados Unidos. O país deveria investir nas tecnologias do futuro, biotecnologia, computação quântica, inteligência artificial, em vez de querer trazer de volta a indústria do carvão, do ferro e do aço. Os Estados Unidos não vão concorrer com países de mão de obra e custos mais baratos como China, Índia, Indonésia e Vietnã. Na guerra contra a ciência, Trump nega que o homem seja responsável pelo aquecimento global, desfigurou toda a legislação ambiental, quer autorizar a exploração de gás, petróleo e minerais em todo o país, mesmo em área de reserva natural. Trump voltou a tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudança do clima, com certeza não vai cooperar com a 30ª Conferência da ONU sobre mudança do clima, a ser realizada em novembro em Belém do Pará, muito menos dar qualquer dinheiro. A guerra comercial e o abandono das políticas ambientais são, desde já, os danos permanentes do segundo governo Donald Trump para a humanidade. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, no meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, no Instagram e no Facebook, onde eu colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.